São Isaac Lusato, bem-vindo ao Antenados Geral. Bem-vindo a todos, bem-vindo pastores, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Estou aqui também para contribuir e para aprender com os irmãos e deixar a minha saudação também para os nossos irmãos da Vale de Bênção. Que Deus possa abençoar. Muito bem, vamos lá então para a leitura da abordagem de hoje. Todos os dias somos desafiados como cristãos a mudar a realidade do local em que vivemos. Como igreja, individuais, temos a missão de, por onde passarmos, manifestarmos o amor de Deus. Porém, também somos igreja de instituição. Somos também um prédio localizado em um determinado local onde lá um povo congrega e necessita de cuidados espirituais. Mas também é um local físico que deve atender às demandas da comunidade em que está inserida. Hoje vamos falar dos desafios de uma igreja local. Muito bem, pastores, Adriel, quais seriam os maiores desafios hoje de uma igreja local? O que você poderia apresentar como um desafio maior? São muitos, mas quais que você destacaria hoje? Um grande desafio. Para mim, nós partimos do ponto da comunicação. A igreja tem que falar a língua daquele povo. Não adianta eu chegar num local e falar uma língua que aquele povo não vai entender. Eu tinha a oportunidade de ser missionário na África por 4 anos e meio. A gente vai para lá para ser missionário, para pregar o evangelho. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo. Só que tem pessoas que chegam na igreja e estão há mais de 24 horas sem comer. E tem crianças que estão ali chorando de fome. Aí eu vou dizer para ela, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo. Ela diz, mas peraí, e a minha fome agora? Então, eu tenho que primeiro mostrar a minha fé de que o meu Deus é aquele que multiplica o pão, o peixe, aquele que sara a fome daquele povo, e em seguida eu vou pregar o evangelho. Então é complexo, e eu tenho que saber falar a linguagem daquele povo. O evangelho não muda, o evangelho é o mesmo aqui na África, seja na Barra da Tijuca, seja no Leblon, seja no Nordeste brasileiro, ele é o mesmo. Mas a abordagem desse evangelho, ele vai se adequando a cada público. Isso é importante que o Adriel está falando, essa teologia que dialoga com o bairro, com o mundo que você vive, porque eu passei uma experiência dessa no início da minha conversão, depois quando eu comecei a falar nos púlpitos, eu aprendi numa teologia, eu aprendi na presbiteriana, ali na teologia calvinista, então eu acabei sendo influenciado muito pelos pregadores americanos, né, John Piper e outros mais, Spurgeon, e tudo que era um pregador batista e calvinista, e eu estava trazendo os sermões dele para o meu púlpito. E aí eu percebi que o povo não estava entendendo. Eu estava entendendo muito o que eu estava falando. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, mas o sermão é bíblico. Mas eu não estava conseguindo dialogar com a linguagem, com a cultura do meu povo. Se fazer compreender. Eu tive que mudar toda a minha estratégia de evangelismo e contextualizar a minha mensagem, e tem a ver, porque um grande desafio da igreja é esse, é falar uma mensagem que o povo entenda. E até porque a gente às vezes quando fala em atender a demanda do local que a igreja está plantada, não que esteja num ponto de perfeição, estamos longe disso, mas a gente está muito mais preparado para a veia social do que está preparado, por exemplo, em questões à Europa, que é algo que preocupa. Porque eu ouvi uma vez um jovem dizendo, eu tenho um chamado para ir pregar na África. Eu perguntei para ele, você tem uma veia social? Ele falou, não, eu vou lá pregar. Eu falei, para você pregar lá, é exatamente o que o pastor falou, que você precisa também ter uma veia social. Porque lá o problema é espiritual, mas é muito mais social. E, por exemplo, a teologia da prosperidade, o Jonas tocou na Europa. Não vai funcionar lá na Europa, a teologia da prosperidade. Exato. Eu tenho um amigo belga, pastor belga, ele tem uma igreja em Bruxelas, que ele falou para mim algo assustador. A igreja dele deve ter aproximadamente 500 pessoas. Eu perguntei para ele, quantos são belgas? Aí ele falou, deve ter uns 10 no máximo. O resto é tudo imigrante. Aí eu falei, por que isso? Ele falou, é muito difícil ganhar um europeu para Jesus. Então se um cara que é belga, vive lá, conhece a cultura, se ele está dizendo que é difícil ganhar aquele povo, existe alguma questão de comunicação aí nesse caso. A gente vê a igreja primitiva, ela é muito clara nisso. Você tem 2 principais apóstolos que mais aparecem, Pedro e Paulo. Sim. Pedro era aquele cara judaico, enraizado com a cultura judaica, com as leis judaicas, e queria trazer toda aquela coisa judaica para dentro da igreja. E Paulo era um cara que ele era romano e também era judeu. Só que ele teve uma revelação do Espírito Santo do próprio Cristo.
e ele começa a pregar a graça e pregar para os gentios, aqueles que não eram judeus. Cada um sendo chamado para um povo. Para um povo. E você vê que Deus preparou cada um deles para um público específico. E a mesma coisa acontece com a liderança hoje. O Senhor, ele prepara os líderes para públicos específicos. Às vezes você numa mesma rua, 10 igrejas. Tudo bem que muitas igrejas hoje em dia estão muito parecidas, mas você vai ver... Essa é a minha preocupação. É isso, mas você vai ver em muitos casos que numa mesma rua, no mesmo bairro, você entra numa igreja, você vê a liderança falando para um público. Você vai na outra igreja, você vai ver a liderança pregando para outro público. Eu vejo Pedro e Paulo. E o Senhor usa... exclusivista. Não, aqui é a igreja de rico, aqui é a igreja de pobre. De jeito nenhum. Eu estou falando da mensagem que é passada. Existem pessoas que entrariam numa igreja, mas não entrariam na outra. E pessoas que entrariam na outra e não entrariam naquela. O evangelho é o mesmo. Mas o Senhor usa aquela liderança de acordo com a sua experiência, sua cultura, valores e testemunhos de história pessoal. É por isso que existe várias denominações. Isso. Nesse caso, as A denominações igreja são é mesmas. uma, a igreja é a mesma, mas a forma que ela leva aquele evangelho é que há uma certa diferença. Os desafios, pastor Pablo, são muitos, e comparando aquelas igrejas de Apocalipse, que Jesus escreveu as cartas, a igreja de Éfeso, por exemplo, tinha o desafio de não perder o seu primeiro amor. A de Esmirna tinha o desafio de ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Tinha outra, se não me engano, era Pérgamo, tinha o desafio de estar num lugar onde era o trono de Satanás. A igreja de Filadélfia tinha o desafio de, embora tendo pouca força, não negar o nome. Mas nós estamos num período de Laodiceia, que é o pior de todos. Se assim comparado, as 7 igrejas como 7 períodos, nós estaríamos no último. E Laodiceia, o desafio nosso hoje é não ser morno numa igreja que é morna, em meio a um mundo morno, de relações mornas ou frias. E isso é muito difícil. E no contexto Rio de Janeiro, no contexto social em que nós vivemos, eu, por exemplo, estou na Vila Kennedy, nós temos o desafio de mostrar para o mundo que a igreja ela tem uma missão tríplice. A missão é querigma, pregação, koinonia, comunhão, e diaconia, serviço. Essa é a teoria de John Stott, autor presbiteriano. Se nós não tivermos nesse tripé, nós caímos para um lado ou para outro. Tem muita gente aí que é uma bênção no social, mas a comunhão e a pregação já deixa a desejar. Já tem outros que só pregam, mas não dá um pedaço de pão. Entendeu? E tem outros que é a comunhão, que é uma bênção, mas não faz os outros dois, entendeu? Então é interessante que a igreja cumpra o seu papel de igreja, cumpra essa missão que é tríplice, para que ela possa ser vista na comunidade e ser uma bênção no meio que ela está. Isaac, qual o outro desafio que você abordaria aí? Bem, eu concordo plenamente com os irmãos. A relação externa, questões transculturais, e as relações internas, as particularidades de cada comunidade, mas eu entendo que nós como igreja, como foi falado aqui com o nosso pastor, que nós devemos manter firme na autenticidade do evangelho, pregar o evangelho segundo os padrões bíblicos, não fugir e não se tornar entretenedores de público, porque às vezes a pessoa, para tentar atrair a atenção do seu público, tentar buscar uma comunicação que fale de uma maneira mais abrangente, ou chegue ao pé, ele começa a usar algumas técnicas junto com a pregação, tentando atrair o público, e se afasta da mensagem autêntica do evangelho. Então a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso. Interessante que o Isaac está falando, lembrei até da frase do Spurgeon, que diz que nós não estamos aqui para divertir bode, estamos aqui para alimentar as ovelhas. E esse é o grande desafio, porque tu quer pregar o santo evangelho, e não necessariamente a pessoa quer ouvir. O santo evangelho não é popular, é out-fashion. Ou às vezes a forma não está sendo a ideal. Eu, por exemplo, eu trabalhei por 5 anos numa igreja, dirigindo uma igreja, que era bem diferente de tudo que eu estava acostumado. Eu estava acostumado ao evangelismo que vai para a rua, encontra-se pessoas e você fala de Jesus, você tem pessoas na rua. E eu fui trabalhar num lugar, em Vista Alegre, que você andava pela rua, você via pouca gente. Você passava, era deserto aquele lugar. Como ganhar aquele povo? Sabe o que eu fiz? Eu me mudei para aquele lugar. E eu comecei a andar durante o dia por aquele lugar, fazendo amizades por ali, para conhecer a característica do povo.
E o povo não era um tipo que, se você saísse fazendo barulho, você atraía eles, você mais repelia. Então, infelizmente, o que tem acontecido hoje é o método pronto. Faz isso aqui que vai dar certo. E isso, às vezes, acaba afastando mais pessoas. Evangelismo, bota uma caixa de som na rua e vamos fazer o famoso ar livre. Em muitos lugares eles vão chamar a polícia para você. Outros vai funcionar. Então, a gente precisa entender como eu consegui esse trabalho. Eu tive uma ideia de entregar presentes na vizinhança. Eu ia entregando um brindezinho que não tinha nada a ver com a igreja. Só que a minha ideia era o quê? Era entrar na casa da pessoa. Como? Eu dava um brindezinho. Esse aqui é um brinde da igreja, eu sou o pastor da igreja, tomo um brinde para você. Um imã de geladeira. E o que isso acontecia? Quando a pessoa colocava o imã, achava bonitinho, algum dia alguém chegava lá, que era algo chamativo, perguntava: o que é isso? Você comprou em algum lugar? Não, o pessoal da igreja me deu. E isso foi surtindo efeito, porque um amigo foi falando para o outro, e um pessoal tão reservado, eu comecei a ganhar o pessoal da redondeza. E o grande desafio é você é tentado para querer ver a igreja crescer e perde a essência do púlpito, né? Isso é, hoje acho que todos os pastores passam, todo mundo quer uma igreja cheia, uma igreja superlotada. Mas e aí, será que eu vou precisar, né, corromper princípios para poder... É o grande desafio, entre a acomodação e a loucura. A Bíblia é clara, o Senhor nos dá, Ele nos dá o talento e nós temos que multiplicar o talento. Sim. Só que ele também fala que quem dá o crescimento não somos nós. Ele nos dá a sabedoria para usar o talento. Mas cabe a nós descansar e quando a gente acorda é o Senhor que dá o crescimento. As pessoas querem métodos prontos e prometem. Elas não querem que Deus faça, elas querem fazer, tomar o lugar de Deus. Aí que está o problema. E aí perde a identidade de igreja. Né? Aí a pessoa chega ali: o que é isso aqui? Sabendo que tem o perigo também da acomodação. Não, é Deus que vai dar o crescimento, então eu vou continuar na minha vidinha, só fazendo culto, tá tudo certo, chega na hora do culto. Exatamente. A minha preocupação é a pessoa chegar de novo convertido, ficar anos ali e não saber o que é aquilo ali. Exato. Às vezes ela tá ali: gostei da música, gostei da ambiência, gostei da proposta, mas será que ela sabe que ela tá ali para ouvir uma mensagem de reconciliação? Isso não vai acontecer. A igreja que eu estou, e muitas igrejas estão fazendo, tem um curso de membresia. O curso de membresia filtra o novo convertido, já passa por ele automaticamente, e a pessoa que está vindo de outra igreja tem que passar por aquele curso de membresia para ele saber o que é a igreja, qual a visão da igreja, o que é o evangelho, o que é que a gente entende como igreja. Feito isso, ele passou pelo pastor, ele não vai ter esse problema. Agora, sabe um outro desafio que eu vejo também, como pastor? Às vezes eu me vejo ocupado com assuntos descartáveis dentro da igreja, coisas que poderiam ser preservadas, não poderiam nem chegar até a gente, e acaba consumindo a energia do pastor quando o membro está ali trazendo coisas descartáveis que tem coisas tão importantes para resolver, né, no meio da comunidade, que as pessoas perdem tempo. Não sei se é por causa da imaturidade, ou um ser humano mesmo que é assim. Mas assim, eu acho que o desafio da igreja, do pastor, de uma comunidade, é conduzir ela a uma maturidade. Qual é o caminho da maturidade? Como é que vocês acham que a gente deve levar uma igreja, Isaac? É uma maturidade cristã, uma maturidade do evangelho, uma maturidade de filho de Deus. Bem, a princípio, sempre o caminho da maturidade é ser autêntico, é procurar o evangelho conforme as escrituras ensinam, né? Como eu falei antes, a técnica, a gente tem que usar os métodos modernos. Hoje, a internet, as mídias sociais, isso não está descartado. Talvez, eu creio que se Jesus estivesse na nossa época, ele certamente usaria isso, né? Nós sofremos muito algum tempo atrás porque alguns pastores acreditavam que isso era uma coisa do diabo, né? Era um instrumento que a igreja não deveria estar envolvida nessas tecnologias. Hoje a gente já viu que isso não é verdade. Mas o que tanto a classe abastarda quanto a classe necessitada precisa é de um evangelho autêntico, de um evangelho que traga o preenchimento do vazio que todo ser humano tem, que às vezes ele inconscientemente não sabe nem por que ele tem aquele vazio. Então a mensagem, sendo que nas comunidades mais menos abastecidas, mais pobres, por causa da necessidade social, talvez seja um atrativo maior. Então os evangelhos das facilidades usam dessas necessidades para trazer o evangelho, né, da prosperidade, esse evangelho das facilidades, e serve isso como atrativo. E aí acaba desviando, como eu disse, o foco do evangelho, a mensagem principal, né, acaba sendo desviada. Então, e nas classes mais elevadas, né, nas classes sociais maiores, eles já não têm, talvez não tenham essa preocupação das necessidades.
mas em contrapartida eles também necessitam. Ou a necessidade é outra. A necessidade é outra, mas também tem um vazio que precisa ser preenchido. Então, o grande desafio nosso é trazer o evangelho autêntico, porque o verdadeiro evangelho, ele preenche qualquer tipo de vazio, ele funciona em qualquer situação. Então, a autenticidade, procurar estar dentro daquilo que é o padrão bíblico. E o que a gente está discutindo aqui não é a essência, é a forma de levar para cada lugar. Exatamente. Eu acho que para evitar esse tipo de problemas, que a gente pode dizer que são problemas pequenos para a liderança, eu acho que uma liderança forte seria uma solução. Por quê? Se eu crio líderes, por exemplo, de departamento, quem trabalha com célula, líder de célula, depende da sua fórmula que você trabalha. Se eu crio líderes fortes, eles mesmos vão ser capazes de resolverem pequenos problemas, que é o conselho de Jétro para Moisés. Separa alguns homens aí que senão tu não vai aguentar. Então, nem tudo pode parar no pastor, que senão o pastor não aguenta. Ou, eu vejo muito pastor centralizador, que só consegue pastorear pouca gente. Porque ele só consegue dar atenção para pouca gente. Porque ele não é capaz de formar lideranças que o auxiliem. Então, quanto maior o seu rebanho, mais lideranças competentes do teu lado você precisa ter para te auxiliar. Muito bem.